Mesmo que eu não te conheça, muito provavelmente você é alguém que, assim como a maioria das pessoas, se sentiria desconfortável em estar em um ambiente escuro. A escuridão sempre foi uma coisa diretamente relacionada com o terror por ser uma indicação de um possível perigo iminente que não pode ser observado, já que a ausência de luz nos priva de um dos nossos sentidos naturais para identificar riscos. E por isso é uma peça fundamental em grande parte das obras e conceitos de terror que se aproveitam muito disso. Contudo, mesmo que o escuro seja muito associado ao medo e ao desconhecido, existe um elemento parecido com ele que não se nota muito, mas às vezes acaba sendo ainda pior. E eu estou falando da névoa, um elemento responsável por sustentar o medo de maneira indescritível, definindo um atributo que se encontra presente nas mais perturbadoras concepções do terror. E é sabendo disso que no vídeo de hoje eu quero me aprofundar um pouco nesse tema, comentando sobre os horrores da névoa. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais, pontos Steam e até assinaturas de serviços de streaming. A vantagem de comprar com a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$19,90. Mas isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, e por um custo muito baixo você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas para te ajudar mais ainda, usando o meu cupom KFAL nas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A névoa, ou neblina, tem uma funcionalidade bem parecida com a escuridão em um aspecto geral. Afinal, ambas definem coisas que diretamente afetam nossa visão, impedindo que se possa enxergar muito além do que existe à sua frente. Porém, ainda que a lógica seja parecida, a neblina acaba sendo mais eficaz para causar medo do que simplesmente o escuro. Imagine um jogo de terror. Dificilmente você encontrará um jogo que não sustente pelo menos parte de sua experiência com um pouco de escuro. Não é preciso generalizar, mas sim, é evidente como na maior parte dos jogos de terror, o escuro é uma peça quase fundamental para estruturar o medo e construir uma tensão no jogador. Um exemplo prático disso é o clássico Outlast, que pode se definir como sendo primordialmente um jogo fundamentado num horror que se constrói pela presença constante de cenários escuros devido à mecânica principal do jogo, que é a sua câmera otimizada para enxergar no escuro com a visão noturna, que por sua vez é a mecânica mais emblemática do jogo. Contudo, aqui se nota como o escuro se diverge da neblina. Em Outlast, o escuro pode ser, não completamente, mas pelo menos parcialmente combatido com o uso da visão noturna. Em grande parte de outros jogos do gênero, se observa, por exemplo, a constante presença de lanternas, velas ou instrumentos de iluminação no geral, que são armas essenciais para combater a escuridão. Porém, ao contrário disso, a névoa não pode ser combatida diretamente. Ela não pode ser reduzida, o que leva a ser um obstáculo permanente onde, mesmo sob a luz do sol, dependendo de sua intensidade, ela ainda tem o poder de ocultar tudo à sua volta. Só que a coisa que faz a névoa ser ainda pior do que o escuro é que, além de não deixar você enxergar, ela serve principalmente para criar atmosfera. E um jogo que explica perfeitamente o motivo disso tem um nome e se chama Silent Hill. Com certeza você já estava esperando eu falar sobre esse jogo. Silent Hill é sem dúvida alguma uma verdadeira obra-prima do gênero do terror. Uma saga que desde o primeiro lançamento desenvolveu um universo próprio marcado pelo tormento interminável que paira pela amaldiçoada cidade de Silent Hill, um espaço onde apenas o inconcebível permeia como um horror absoluto. Eu tenho Silent Hill como um dos melhores jogos de terror já feitos pela concepção da franquia como um todo, em especial dos primeiros jogos. Obviamente, tendo Silent Hill 2 como talvez o melhor jogo de terror já feito, na minha opinião.
e desde a primeira entrada da franquia em 1999, algo que sempre destacou o universo de Silent Hill é a densa neblina que paira pela cidade, e que é de longe a característica mais marcante dos jogos. A névoa de Silent Hill não teve apenas uma importância narrativa que sustentou a ambientação do jogo, como também foi estruturalmente importante para o próprio desenvolvimento do jogo, já que durante a época em que o primeiro Silent Hill foi lançado, os hardwares de jogos não eram tão potentes e não podiam fornecer muitas informações na tela ao mesmo tempo. Com isso em mente, a névoa se introduziu no jogo como um componente para contornar a limitação dos consoles, uma vez que limitava a renderização do mapa deixando o jogo mais leve, além de desenvolver uma atmosfera única ao jogo que tornava ele ainda mais assustador. Caminhar pelas estradas desoladas de Silent Hill em meio à sua densa neblina causa uma sensação extremamente desconfortável. Cada passo é uma expectativa de que algo ruim está à sua volta, mas você nunca sabe ao certo, a menos que aquilo chegue até você. Quanto mais tempo se passa lá, esse sentimento só tende a piorar, o que leva a uma noção como de que a neblina de Silent Hill fosse um tipo de entidade viva, e não apenas uma névoa. A neblina não age só como algo que compõe o cenário. Ela funciona como um presságio de horrores incompreensíveis que vagam pelo seu interior. Mas em jogos de terror não é apenas Silent Hill que se aproveita da névoa como um elemento atmosférico. Afinal, névoa é algo que funciona muito bem nesse gênero. E mesmo que em alguns casos não seja tão explícito, ela sempre foi eventualmente utilizada para compor a ambientação em jogos de terror. É provável que você se lembre de algum jogo assim, como por exemplo na saga Amnesia, que ficou marcado por cenários com névoa desde o primeiro jogo e se estendendo até o último Amnesia The Bunker, ou até nos jogos da Puppet Combo, que eu eventualmente comento nos vídeos, onde a neblina também é tida por uso constante para compor os cenários e gerar uma ambientação mais enervante e desconfortável. Por exemplo, em Stay Out of the House, que durante a parte que ainda estamos fora da casa, é marcada por uma neblina que cria uma percepção liminar e desconfortável para o lugar que estamos. Mas dessa empresa, talvez o jogo que melhor faz uso disso seja o jogo Night Watch, que, por se passar durante a noite em um cenário com uma densa neblina, cria uma ambientação perfeita para uma história de terror. Esses, obviamente, são apenas alguns exemplos e muitos outros jogos também se aproveitam disso. Porém, até mesmo quando não se trata de terror, a névoa tem a capacidade de converter qualquer cenário para algo mais tenso e até angustiante. Alan Wake, por exemplo, é um jogo de ação, mas que curiosamente migra para um terror sutil que pode ser percebido em algumas partes da gameplay. Grande parte disso se deve pela atmosfera do jogo definida por cenários com neblina que geram uma ambientação densa e um tanto sombria. Desde antigamente, a neblina sempre foi tida como algo que está relacionado com o desconhecido e o inexplorado. Fog of War é um termo muito utilizado principalmente no contexto militar. E esse é um termo bastante popular nos videogames, principalmente para aqueles que estão familiarizados com jogos de estratégia, como Age of Empires ou títulos da franquia Total War, como é o meu caso, por exemplo. Já que Fog of War descreve as regiões do mapa que ainda não foram exploradas pelo jogador, e portanto sendo locais que você não sabe o que existe lá. Essa mecânica estipula na gameplay a presença do desconhecido e perigo constante, o que leva o jogador a ser cauteloso ao adentrar nessas regiões pela possibilidade de um inimigo mais forte ser encontrado escondido lá. No contexto do terror, a névoa define uma ponte para o horror psicológico pelo fator da incerteza, e esse é um sentimento que pode ser muito percebido principalmente no filme O Nevoeiro. Nesse filme, a névoa age como uma entidade. Porém, mais do que isso, ela simboliza uma fronteira espacial entre o mundo conhecido e o mundo desconhecido.
A história é uma adaptação de uma obra de Stephen King e fala sobre uma névoa misteriosa que repentinamente chegou até uma cidade após uma enigmática operação do governo nas montanhas. A princípio, sua chegada levanta dúvidas e curiosidade na população. Porém, isso se converte em um terror absoluto quando criaturas e seres grotescos começam a sair dessa mesma névoa, revelando um horror desconhecido aos conceitos humanos. Logo nos primeiros contatos com a névoa isso fica bem claro. Mas conforme o filme avança, criaturas ainda mais perturbadoras começam a surgir da neblina, fazendo ela ser ainda mais aterrorizante. Isso mais uma vez se deve pela associação tida por ela. Sabemos o que ela representa pelos horrores que habitam seu interior, mas nada pode ser feito porque não temos como saber exatamente onde eles estão e nem mesmo como são. Além de jogos e filmes, existem alguns projetos independentes que também estão ligados nessa ideia. Um exemplo disso é o projeto do canal Moonprod chamado Creatures of the Fog, que retrata uma história curta de horror cósmico onde criaturas assustadoras vivem escondidas por uma densa névoa que paira pelo mundo. Outro projeto onde isso também acontece é a história Quiet Apocalypse, uma história distópica que narra o dia em que criaturas estranhas vieram do espaço para o nosso planeta e passaram a coexistir com os humanos. Pois, como não havia forma de lidar contra eles por parte da nossa espécie, com o tempo a humanidade foi obrigada a se adaptar com a existência desses seres que não podiam ser derrotados. E agora, impedidos de fazer qualquer coisa pela chegada de seres que estão além da compreensão, a humanidade vive um destino incerto no que se tornou um apocalipse silencioso. A direção de arte desse curta, com as criaturas na neblina, além do próprio conceito da história, vai ser um projeto impressionante e angustiante. Esse tema também tem uma certa ligação com a conhecida história de Red Mist, uma creepypasta bem famosa de Bob Esponja relacionada a um suposto episódio perdido sobre o dia em que Lula Molusco tirou a sua vida. E na história existe uma névoa bizarra que protagoniza parte do episódio, que, aliás, é de onde vem o nome dele, já que Red Mist significa névoa vermelha. E pelo que é contado, essa mesma névoa é o que levaria posteriormente Lula Molusco a tomar a decisão perturbadora que terminaria o episódio de forma chocante, como é contado na creepypasta. Só que, apesar de tudo isso, a névoa carrega uma certa peculiaridade que faz ela se destacar. Ela não está somente relacionada ao medo. Na verdade, na grande maioria das vezes, se nota como a neblina é uma coisa que de maneira estranha remete à melancolia. Retornando ao caso de Silent Hill 2, por exemplo. O jogo é uma história de terror que tem suas raízes fundamentadas em temas depressivos e melancólicos. Isso é muito reforçado, por exemplo, pelas trilhas marcantes do jogo, que em muitos casos denotam de uma certa melancolia. Aliás, isso é uma característica que não está somente ligada a esse jogo, já que muitas obras do terror têm em alguns casos uma certa inclinação para temas sobre tristeza, pois é algo que conversa bem com o terror. Mas em Silent Hill esse aspecto é estranhamente mais forte, e muito disso se deve pela constante presença da neblina. Você já percebeu como lugares atingidos por névoa são estranhos? A névoa traz um sentimento particular para o lugar onde ela está, como de um lugar esquecido, um lugar perdido no tempo, o que consequentemente leva a essa sugestão de abandono que reforça a ideia de melancolia. Sendo que não apenas isso, mas muitas vezes a concepção da névoa e da neblina é tida por alguns povos como um tipo de mau agouro, carregando muito significado folclórico para simbolizar má sorte. Ao redor do mundo, diferentes interpretações culturais costumam ligar a neblina quase sempre a algo ruim, às vezes sendo simbolizado como o limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, como uma ponte que permite a passagem de espíritos malignos para o nosso mundo, como demônios ou fantasmas. No folclore japonês, por exemplo, os espíritos Yurei são descritos como fantasmas vingativos que geralmente surgem da névoa para levar humanos. Na tradição celta é dito que fantasmas surgem ao amanhecer envoltos por névoa. Geralmente essas atribuições são tidas pelo simbolismo da névoa, que geralmente a descreve como uma passagem entre dois estados, como o limiar entre a vida e a morte, o conhecido e o desconhecido. Isso não tem apenas ligação em contextos fictícios. No mar, pescadores e marinheiros costumam também olhar para a névoa como um mau sinal, justamente por afetar a visibilidade, que é algo muito perigoso na navegação. Provavelmente por essa lógica que no folclore marinho se observam muitas histórias relacionadas a navios fantasmas e embarcações que nunca mais voltaram após entrarem no nevoeiro.
Devido à estranheza atrelada a cenários atingidos por névoa, eles de alguma forma passam a ideia de como se estivessem escondendo alguma coisa de você. Como se algo que você não deveria saber estivesse se escondendo por trás de toda essa cortina de fumaça. Por esse motivo também que se observa como muitas vezes a névoa é usada para explicar o conceito dos estranhos espaços liminares. O fenômeno dos espaços liminares não tem sido mais tão comentado na internet como era há alguns tempos atrás, mas essa estética ainda é para mim um dos conteúdos mais fascinantes que surgiram na internet. E de vez em quando eu ainda me deparo assistindo algum compilado dessa estética no YouTube, sejam de espaços liminares ou estéticas derivadas, como o Dreamcore, o Weirdcore ou outras equivalentes. Esse estranho sentimento que paira por esses lugares que são conhecidos como espaços de transição se forma pela estranha dualidade entre nostalgia e deslocamento. Pois é como se você olhasse para aquilo e sentisse que tem algo faltando, como se fosse algo que você já viu, porém não é mais como você se lembrava, definindo o limiar entre o que era e o que será. É curioso como essa perspectiva muitas vezes está relacionada com a presença de névoa ou neblina, pois é uma coisa que se liga completamente com a ideia de algo que permeia como uma memória obsoleta. Um fragmento de um tempo perdido que lentamente está se apagando, mas você ainda se lembra dele. Uma noção que acaba lentamente se convergindo para o horror. O fato de não ser mais como você se lembrava, de não estar como deveria ser, traz uma expectativa sombria de que alguma coisa parece estar se escondendo lá, embora você nunca tenha certeza disso. Um sentimento que caminha numa dupla noção de nostalgia e medo. Um bom exemplo que pode ser mencionado para mostrar isso é o jogo Minecraft. Com o passar dos anos, Minecraft foi um jogo que esteve sujeito a inúmeras mudanças e atualizações que definiram um jogo completamente diferente ao que foi originalmente. Quando olhamos para os prints de versões mais antigas do jogo, é bem fácil notar essa divergência com o que era e o que ele é. Por isso que quando olhamos para essas imagens, sobretudo nas relacionadas às primeiras versões do jogo, somos atingidos por um sentimento de nostalgia, mas que muitas vezes acabam migrando para o desconforto. O que explica a ideia de que, nesse caso, as versões mais antigas de Minecraft podem ser definidos como autênticos espaços liminares. Durante essa época, uma coisa que reforçava ainda mais isso era a característica névoa que existia pelos arredores do jogador, pelo limite de render do jogo que naquela época era mais baixo, e portanto só permitia que uma quantidade ainda mais limitada de blocos pudessem ser enxergados. Nesse jogo em específico, essa névoa perdurou como uma das principais características associadas à sua liminaridade, devido ao notável vazio de Minecraft. Você é propriamente o único ser humano que existe nesse mundo. E isso é uma sugestão um pouco difícil de se compreender, já que parece muito improvável que um mundo tão grande como esse seja habitado por apenas uma única pessoa, o que causa um inevitável sentimento de desconforto. Isso com o tempo também foi muito usado para explicar a clássica lenda do Herobrine, a famosa creepypasta que falava sobre a existência de uma entidade que apenas observava o jogador de longe. O que funcionou muito bem dentro do jogo, pois apesar de não ser real, geralmente é o que se sente quando se joga Minecraft sozinho, como se alguém estivesse te observando de algum lugar. E esse sentimento se tornava mais forte com a neblina do jogo que deixava ele com uma atmosfera muito mais inquietante, como se o jogo fosse silenciosamente um jogo de terror. Isso mostra como a existência da névoa em si é o suficiente para estabelecer um sentimento de inquietação. Quando olhamos para lugares tomados por uma neblina, é quase certo que se tenha um olhar particular para aquele lugar, como se representasse um espaço que você não pode confiar ou que simplesmente transmita um sentimento distante, como algo deslocado, principalmente porque ele priva parte de um dos sentidos primordiais para identificar o perigo, que é a visão. E nesse sentido, a névoa é como uma máscara que camufla possíveis horrores que habitam seu interior. Por isso que, em se tratando de terror, eu recomendo que não se aproxime de lugares com névoa para sua segurança. Você nunca sabe o que ela esconde ou o que existe dentro dela. E bem, quando descobrir, talvez seja tarde demais. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo.
A névoa é um elemento que sempre teve associação com o terror, mas não é algo tão valorizado quanto deveria, pois se nota como ela influencia diretamente na construção de uma atmosfera inquietante pelo que ela simboliza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!